Olá pessoal, meu nome é Marcelo Aragão, sou professor de auditoria e aqui nessa oportunidade orientando aí os candidatos para a prova de auditoria da Receita Federal, auditor fiscal da Receita Federal. Bom, a dica de hoje, pessoal, é sobre um assunto importante, muito cobrado em prova, que tem a ver com a estrutura do relatório do auditor em relação às demonstrações contábeis. A dica se refere ao parágrafo de ênfase comparado com o parágrafo de outros assuntos. Dois parágrafos que, eventualmente, são acrescidos ao relatório do auditor, à estrutura do seu parecer. Qual a diferença entre parágrafo de ênfase e parágrafo de outros assuntos? O parágrafo de ênfase, o auditor vai chamar a atenção nesse parágrafo em relação a algo que está devidamente divulgado nas demonstrações contábeis. Até porque, se não estivesse devidamente divulgado, não seria objeto de um parágrafo de ênfase, seria objeto de uma ressalva ou de uma opinião adversa, ficaria essa descrição dessa distorção, ficaria na base para a opinião do auditor, que segue ali, né, que ela é inserida logo após o parágrafo de opinião. Bom, então, parágrafo de ênfase, o auditor chama atenção, enfatiza aspectos importantes que estão divulgados nas demonstrações contábeis, normalmente chamando a atenção para uma nota explicativa. Já parágrafo de outros assuntos, o auditor chama a atenção de algum aspecto, de alguma circunstância que é fundamental para que os usuários entendam o contexto em que a auditoria foi realizada, o seu alcance, entendam os trabalhos, né? Mas não tem relação com alguma informação contida, divulgada nas demonstrações contábeis. Então, essa é a diferença básica. ênfase, o auditor chama atenção para informação divulgada adequadamente nas demonstrações contábeis. Parágrafo de outros assuntos, o auditor chama atenção para alguma circunstância, alguma informação importante que o usuário tem que saber para entender o trabalho realizado, mas não tem nada a ver, não tem relação com alguma divulgação contida nas demonstrações contábeis. Eu agora vou fazer rapidamente num quadro, para facilitar, eu poderia falar, mas eu prefiro que vocês visualizem. Eu preparei um quadro em que eu comparo algumas circunstâncias estabelecidas em várias normas, em que o auditor se obriga ou pode acrescentar um parágrafo de ênfase e outras circunstâncias em que o auditor vai acrescentar um parágrafo de outros assuntos. Vamos lá? Vamos no quadro? Olha aqui, parágrafo de ênfase nessa primeira coluna e parágrafo de outros assuntos. Quais são as circunstâncias que o auditor vai enfatizar, acrescentar um parágrafo de ênfase? Eventos subsequentes. Aqueles eventos subsequentes relevantes que o auditor vai chamar a atenção para alguma nota explicativa que detalha, que divulga adequadamente um evento subsequente ocorrido após a data das demonstrações contábeis, então o auditor vai enfatizar essa nota explicativa. Transações relevantes envolvendo partes relacionadas, é outro objeto de parágrafo de ênfase. Contingências, né? Contingências passivas, provisões, isso é sempre importante estar divulgado em nota explicativa, o auditor também acrescenta um parágrafo de ênfase. Uma grande catástrofe, né? Um sinistro, algo que aconteceu e causou um prejuízo, né? Um efeito aí patrimonial. Essa grande catástrofe, esse sinistro, tem que ser devidamente... Lógico que vai ser objeto de nota explicativa, mas também o auditor vai enfatizar. Demonstração contábil elaborada para propósito especial, que tem interesse apenas em alguns usuários específicos, né? Restritos. O auditor vai enfatizar também, acrescentar um parágrafo de ênfase para chamar a atenção de que essas demonstrações contábeis são para fins específicos, especiais. E, por fim, divergências entre as normas práticas contábeis brasileiras e as práticas estabelecidas nas normas internacionais, nas IFRS. É muito comum verificarmos a questão de metoequivalência patrimonial. Aqui, pelas práticas contábeis brasileiras, esse investimento, né, entre a controladora, as coligadas e as controladas é feito pelo método de equivalência patrimonial. No mundo inteiro, pelas normas internacionais, ou é pelo custo, pelo valor, enfim,
é outro método que não esse método de equivalência patrimonial. Essa eventual divergência entre as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais, o auditor vai acrescentar um parágrafo de ênfase para chamar a atenção sobre isso. Voltando aqui no quadro. E parágrafo de outros assuntos. Somente 3 hipóteses para a prova, é mais fácil. O auditor acrescenta um parágrafo de outros assuntos para alertar, chamar a atenção de que no contexto das demonstrações contábeis auditadas se inclui a demonstração de valor adicionado, quando é uma empresa de capital aberto, e outro objeto de parágrafo de outros assuntos. O auditor chama a atenção, relata que as demonstrações contábeis do exercício anterior não foram auditadas. É aquela auditoria pela primeira vez, né? Então nesse contexto de demonstrações contábeis comparativas, o auditor tem que chamar a atenção em parágrafo de outros assuntos para essa circunstância. E, por fim, o auditor vai chamar a atenção em um parágrafo de outros assuntos que as demonstrações contábeis do exercício anterior foram auditadas por outros auditores e não por aquela firma de auditoria independente que está auditando aquele exercício. Independentemente do parecer que foi dado, qual é a opinião, né, se foi não modificada, com ressalva, adversa, independentemente, e independente se o auditor concorda ou não com o parecer dado pelos outros auditores, ele vai ter que acrescentar um parágrafo de outros assuntos para chamar a atenção sobre essa circunstância. Ok, pessoal? Muita atenção em prova, então, a diferença entre parágrafo de ênfase e parágrafo de outros assuntos. Boa sorte a todos, um abraço.